Olá, turminha! Vamos lá para mais uma semana de atividades. Hoje nós vamos estudar português na página 62. Coloquem a data 25/10/2021. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os acentos agudo e circunflexo, tá? Acento agudo, aquele tracinho, circunflexo, o famoso chapeuzinho do vovô, né? E o agudo é o acento da vovó, tá? Então aqui, ó, vendo, ó, se eu escrevo vovó, ó, o acento agudo. Se eu escrevo vovô, acento circunflexo, tá? Então, ó, vovó, tá vendo? O som do O é aberto, ó. Vovó. Vó, som aberto. Vovô, som fechado, tá? Então vamos lá. Releia duas palavras da capa da revista em quadrinhos. Olha aí, Mônica e temático. Olha aí as vogais, tá? Os acentos são colocados nas vogais. Mônica e temática. Olha aí o acento circunflexo, o som é fechado, ó. Mon, tá? Mon. Se eu colocasse no acento agudo aqui, ficaria mó, tá? E temático, tá vendo? Acento agudo. Copie os acentos dessas palavras nos quadrinhos abaixo. Então, aqui você vai colocar os acentos das palavras, que é o acento circunflexo, e aqui o acento agudo, tá? O acento agudo é usado sobre algumas vogais para indicar som aberto. Leia um exemplo e escreva as palavras correspondentes às imagens. Aqui, ó, tem o exemplo da palavra café, tá? Som aberto, ó, café. Aqui, óculos. Então, você vai vir aqui e vai escrever óculos, tá? Tem acento no O, acento agudo. Picolé, ó, picolé, ó, som aberto, tá? E jacaré, som aberto também, tá? O acento circunflexo é usado sobre algumas vogais para indicar som fechado. Observe o exemplo e escreva as palavras correspondentes às imagens abaixo. Olha aqui, ó, ioiô, tá? Se eu colocasse acento agudo, ficaria ioió, ó, né? Com acento circunflexo é o, ioiô, tá? Aqui, ó, tênis, ó, tênis, pêssego, vou colocar a letrinha cursiva, tá? Pêssego, som fechado, tá vendo? E aqui, ó, robô, robô, ó, som fechado, robô. Nas palavras acima, os sinais de acentuação servem também para marcar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba de pronúncia mais forte. Então, a sílaba tônica são acentuadas, tá? É a sílaba mais forte da palavrinha. Mas nem todas as palavras, tá? Em que a sílaba tônica não é acentuada. Nem todas as palavras têm a sílaba tônica acentuada, tá? Tem palavras que não são acentuadas. Por exemplo, caqui, urubu, tá? Não tem acento. Casa, não tem acento. E são palavras, né, que também têm a sua sílaba de pronúncia mais forte, mas não são acentuadas. Aqui, ó, essa uma aqui não vai fazer, tá bom? A 2. Decifre os códigos, descubra palavras e acentue-as empregando os acentos circunflexo ou agudo. Veja o exemplo. Tá vendo aqui? Aqui tem um banco de palavras com todas essas figurinhas, tá? Cada figurinha dessa equivale a uma letra do alfabeto. Então, você vai olhar a figurinha, ver a qual letra equivale e escrever aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? O bolo, a letrinha P, colocou o P aqui. A lâmpada, a letrinha O, colocou o O aqui. Então, a palavrinha formada foi pó, tá? Essa aqui, ó, vou formar aqui só para vocês entenderem, ó. A lâmpada
o O. O reloginho, o N. A Joaninha, o I, tá? A casinha, olha lá a casinha, é o B. O balãozinho, o U. E o balãozinho de fala, né? Esse aqui. E o balãozinho, né? A bexiguinha, o S. Formou a palavrinha ônibus, tá? E onde que tem acento? Aqui no O, ó. Acento circunflexo. Ônibus, tá? Então, vocês vão escrever as palavrinhas correspondentes aqui embaixo e vão acentuar elas adequadamente, tá? Colocando os acentos. Ah, eu não sei onde vai o acento dessa palavra. Procura no dicionário a palavrinha, que ela está escrita de forma correta. Você vai saber aonde coloca o acento de cada palavrinha, tá bom? Acabou as atividades dos acentos agudo e circunflexo. Vamos direto para a página 67, tá? Ler uma leitura. Essa é a leitura 1, tá? Da unidade 9 que a gente vai começar a trabalhar hoje. Lições de vida, tá? Você conhece histórias que têm como personagens animais que apresentam comportamentos humanos? Como chama? Qual é o gênero textual? Qual é o gênero desses textos que têm animais como personagens e que eles apresentam comportamentos humanos? Como chama esse texto? Você já leu algum texto que apresenta um ensinamento no final da história? Se sim, tente se lembrar, conte para os colegas. Tem um ensinamento, tem uma moral da história. Que tipo de texto é esse? Vocês sabem? Esses textos a gente chama de fábula, tá? São as fábulas. As fábulas têm animais como personagens e os animais, eles falam, né? Eles conversam entre si, eles pensam, né? Eles têm comportamentos humanos, tá? O texto a seguir traz um ensinamento muito importante. Leia-o e descubra o que ele quer ensinar. Aqui tem o texto, a fábula, ó. A raposa e o queijo. Todos sabem que os corvos são os piores cantores da floresta. Não há quem suporte o seu cantar. Certo dia, a raposa estava passando embaixo de uma árvore quando viu lá em cima um corvo empoleirado. Na boca, ele tinha um enorme pedaço de queijo. A raposa teve uma ideia. Amigo corvo, sabe que não há dentre as aves uma que cante melhor que você? O corvo ficou encantado com o elogio. Finalmente alguém reconhecia o seu talento. Continuou a raposa. Será que daria para você deliciar-me com uma de suas melodias? De peito estufado, o corvo abriu o bico e se pôs a cantar. O queijo, claro, caiu bem nos pés da raposa, que saiu correndo sem ouvir a gritaria que o coitado fazia. Moral? Ai de quem acredita em elogio de inimigo. A autora Ivana Arruda Leite. Então, essa aqui é uma fábula e toda fábula tem um ensinamento, tem uma moral da história. E o ensinamento de hoje, dessa fábula, é ai de quem acredita em elogio de inimigo. O que isso quer dizer? Ai de quem acredita em elogio de inimigo. A raposa, ela queria ouvir o corvo cantando? Não, né? A raposa estava o quê? Com segundas intenções. O que é segundas intenções? Ela elogiou o corvo, falou que o corvo cantava bem, não porque ela queria ouvir, nem porque o corvo cantava bem. Ela tinha uma segunda intenção, que era pegar o pedaço de queijo do corvo. Olha aqui. Aqui, ó, no texto, vocês podem reparar, tá vendo? Antes das falas dos personagens tem, ó, os 2 pontos, depois segue com parágrafo e travessão, tá? Ó, continuou a raposa. Então, vai vir a fala da raposa, vai vir a fala do personagem
2 pontos, parágrafo, aqui é um parágrafo, tá? Você deixa um espaço, isso é chamado de parágrafo. Depois do parágrafo que coloca o travessão, tá vendo? Tá vendo que o travessão ele fica rente com os parágrafos aqui, tá vendo, ó? Ele não fica aqui nessa linha, aqui não tem parágrafo, aqui tem parágrafo. Então o travessão, ó, primeiro deixa o parágrafo, depois coloca o travessão nas falas. O travessão aqui indica o quê? Indica fala, tá? Aqui fala um pouquinho sobre as raposas, tá? Vocês podem ler aí para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse animal, a raposa. Aqui tem 2 imagens, a raposa vermelha e a raposa do Ártico. Olha que linda, muito fofinha. Aqui as questões, vamos lá. Assinale a resposta correta. O texto, a raposa e o queijo é uma anedota, um conto ou uma fábula? Você vai marcar um X, tá? Quem são os personagens da história que você leu? Quem são os personagens? Só tem 2 personagens. Quais são? Escreve aqui. Onde a história acontece? Onde você acha que acontece essa história? Onde vive o corvo? Onde vive a raposa, tá? Você escreve aqui. Como as falas dos personagens são apresentadas? Lembra que eu mostrei? Como que são apresentadas as falas? Elas são apresentadas utilizando o quê? 2 pontos e travessão, tá? Então, depois dos 2 pontos, põe o travessão e coloca a fala. Então, elas são apresentadas utilizando-se 2 pontos e travessão. Qual dos animais foi o mais esperto da história? Assinale-o. Qual animal foi mais esperto da história que a gente leu? A raposa ou o corvo? Vai marcar um X. Justifique sua resposta. Aqui você tem que justificar. Por que a resposta? O animal mais esperto, né, que eu não vou falar, vocês vão escrever quem foi o animal mais esperto, né? Ele com uma simples conversa acabou conseguindo o que queria. Como você acha que o corvo se sentiu ao ser enganado pela raposa? Como você acha que ele se sentiu? Ele foi enganado pela raposa. Ele se sentiu o quê? Né? O corvo, né, ele pode ter se sentido o quê? Vencido, né? Pode ter se sentido triste, pode ter sentido o quê? Chateado, né? Bravo, pode ter sentido derrotado, né? Todos esses sentimentos ruins que a gente pode ter quando é enganado. Em sua opinião, os personagens da fábula realmente agem como animais ou apresentam características e comportamentos próprios de seres humanos? Você vai marcar um X. No final da fábula, aparece a seguinte moral: ai de quem acredita em elogio de inimigo. Diga o que você achou desse ensinamento. O que vocês achou desse ensinamento? Ai de quem acredita em elogio de inimigo. Esse ensinamento aí, o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo nos alertar, né, para o fato, né, de as pessoas confiarem em quem não inspira confiança, né, em quem não é nosso amigo. E que a gente não deve o quê? Confiar, né, em gente que não é nosso amigo, que tem segundas intenções, né? Então você vai escrever aqui o que você achou do ensinamento. Ó, na página 72 e 73, não, 71, não tem o número aqui, mas é 71. Na página 71 e 72 tem mais 2 fábulas, tá? Tem o cão e o pedaço de carne e tem o velho leão e a raposa. Então vocês vão ler essas 2 fábulas, tá? Para vocês conhecerem essas 2 histórias. A 71 e a 72 é só para vocês lerem, tá? Vamos agora na 73 estudar mais um pouquinho sobre os 2 pontos e o travessão. Ó, reveja um trecho que aparece no texto A Raposa e o Queijo. Na boca, ele tinha um enorme pedaço de queijo. A raposa teve uma ideia. Amigo corvo, sabe que não há dentre as aves uma que cante melhor que você? Observe alguns sinais de pontuação que aparecem nesse trecho.
Olha aqui, aparece os 2 pontos aqui, tá vendo? Ó? Os 2 pontos. E aparece aqui o travessão, tá vendo? Qual é a função dos 2 pontos e do travessão no trecho acima? Tá? Qual é a função deles? Qual é a função dos 2 pontos e do travessão? Tá? Aqui os 2 pontos, ó. Tá vendo? Ó, a raposa teve uma ideia. Tá indicando esses 2 pontos, tá indicando que a fala vem depois, que a ideia dela vem depois. O que ela falou? E aqui, ó, o travessão indica a fala da raposa, tá? Então vamos lá, ó. Agora é sua vez. Pontue o texto abaixo, empregando 2 pontos e travessão onde for necessário, tá? O travessão, tá? Ele é no discurso direto, tá? Ou seja, na conversa direta, tem a função de indicar o quê? A fala dos personagens, tá? O travessão também pode indicar o quê? Ele também pode indicar uma explicação, sabe? Quando tem a interferência do narrador, quando tem interferência do narrador, ele pode colocar um travessão só para dar uma separadinha. Nesse aqui tem, tá vendo? Olha aqui, ó. Para falar a verdade, não tive tempo. Aí colocou um travessão, respondeu a cigarra. Isso aqui, ó, é do narrador, tá? O narrador que tá falando isso aqui, tá? Então colocou um travessão só para separar da fala. Então vamos lá. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Tá vendo aqui? Já tenho 2 pontos, então a gente não precisa colocar. E aqui vem a fala da cigarra, ó. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Tá vendo aqui? Aqui não é a fala da cigarra? Então, o que falta aqui? O travessão. Então, eu vou colocar o travessão aqui. Tá vendo? Coloquei o travessão aqui. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Olha aqui os 2 pontos. Tenho 2 pontos, já vai vir a fala das formigas. Então, aqui é uma fala das formigas. Então, o que está faltando aqui? O travessão. Então, coloco o travessão aqui. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Não é a fala da cigarra? O que está faltando aqui no texto? O travessão para indicar a fala da cigarra. Passei o verão cantando. Também é a fala da cigarra. Falta um travessão aqui, tá? Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Olha aqui. Quem falou isso? As cigarras, né? Ou as formigas, né? Então, aqui é a fala das formigas, também falta um travessão. Tá vendo esse travessão aqui? Esse travessão aqui tá indicando o quê? Tá indicando o quê? Uma explicação, né? Tá separando, tá explicando. Que quem disse, ó, disseram as formigas e voltaram para o trabalho, dando risada, tá? Aqui, ó, tem uma questão para responder. Releia o seguinte trecho. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Os 2 travessões que aparecem têm a mesma função? Por quê? Tá vendo que aparece um travessão aqui e um travessão aqui? Os 2 têm a mesma função? Aqui, ó, respondeu a cigarra. É fala de algum personagem? Não, isso aqui é do narrador. Então, os 2 têm, aqui é fala e aqui não é. Então, os 2 não têm a mesma função, tá? Por quê? O primeiro travessão, esse aqui, indica a fala dos personagens. O segundo travessão, que é esse, indica, né? Separa uma explicação do narrador, geralmente marcada por verbos, tá? Ó, respondeu.
do verbo responder, né? Aqui, ó, é uma explicação. Então, o que você vai responder aqui? Que não, que o primeiro travessão indica a fala dos personagens e o segundo travessão indica ou separa uma explicação do narrador. Aqui, ó, na página 74 e 75, tem duas fábulas, só que estão só uma parte da história. O que vocês vão fazer? Ó, veja a seguir alguns trechos de outras fábulas. Continue o diálogo entre os personagens. Não se esqueça de usar 2 pontos e travessão. Então, aqui tem uma parte da fábula do leão e do mosquito. Você vai continuar essa fábula aqui, tá? Vai continuar o diálogo, ou seja, a conversa dos dois animais. Não esquece que tem que usar os 2 pontos e o travessão. E não esquece que para usar o travessão, na hora da fala do personagem, você vai deixar um espaço, que é o parágrafo, vai colocar o travessão, depois que você vai escrever, tá? Aqui, ó, tem outra que você vai fazer a mesma coisa, o galo e a raposa, tá? Você vai ler, continuar a fala dos animais aqui, tá? Usando 2 pontos e travessão. Você pode procurar, tá, na internet, você pode pesquisar as 2 fábulas para você saber como que é a história inteira, do leão e do mosquito, e do galo e a raposa. Leia a tirinha a seguir e conheça um menino que, como a raposa da fábula, é bem espertinho. Aqui tem uma tirinha, tá? Ó, uma historinha, ó. Como é que a sua mãe deixou você ter um bicho de estimação? O menino perguntou para a menina, para a amiga dele. Ela respondeu: eu expliquei como Romeu é calmo, limpinho, bonito, inteligente. Ele ficou escutando. O que ele fez? Olha aqui, amarrou a amiga dele, tá? Amarrou ela, tirou o bichinho de estimação dela, levou para casa dele. E lá ele perguntou para a mãe: mãe, posso criar o Romeu? Olha ele, todo empolgado, né? Todo feliz, perguntando para a mãe. Agora que pergunta: por que não foi preciso empregar o travessão para indicar a fala dos personagens na tirinha? Por quê? Por que aqui não precisou usar travessão? Porque aqui tem o quê? Os balões, né? Os balões estão indicando diretamente o personagem. Tá vendo? O balãozinho, ó, tá indicando que é o menino que está falando. Aqui está indicando que é a menina e aqui está indicando que é o menino, tá? Então não é necessário usar 2 pontos e travessão aqui por causa disso, tá? Reconte a história da tirinha indicando as falas dos personagens. Lembre-se de apresentar os personagens e o local onde estão, além de comentar o que eles estão fazendo. Então aqui você vai pegar essa tirinha e escrever aqui toda a história da tirinha, tá? Não esquece de usar os 2 pontos e o travessão. E lembra, para colocar o travessão na fala, eu vou deixar um parágrafo, colocar o travessão e depois escrever, tá? Aqui, ó, você tem que observar todos os quadrinhos certinho. Aqui, ó, por exemplo, você vai ter que escrever assim, começar assim: o menino, né, conversa com sua amiga sobre o novo bicho de estimação dela, né, e pergunta ou questiona, né, ele questionou para ela. Aí você vai colocar parágrafo, travessão e colocar a fala dele. O que ele perguntou? Essa fala aqui. Colocou a fala dele. Aí depois embaixo, na outra linha, você coloca: a menina então respondeu, ou senão a menina disse, a menina então disse, tá? Coloca os 2 pontos, na outra linha você vai deixar parágrafo e colocar a fala da menina aqui do segundo quadrinho, tá? Aí, colocou a fala do segundo quadrinho, você vai escrever o que o menino fez. O que o menino fez? Ele, né, teve a ideia de prender sua amiga. Ele prendeu ela, né, tirou o bichinho de estimação dela, levou para casa dele. E quando ele encontrou a mãe dele, ele disse todo feliz: 2 pontos. Embaixo você vai colocar, deixar
deixar parágrafo, colocar o travessão e colocar aqui o que ele perguntou para a mãe dele. Mãe, posso criar o Romeu? Tá bom? É isso que é para fazer aqui na letra B, tá? As atividades de hoje é só até aqui na página 76, tá? Qualquer dúvida, chama pro WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.